tem um outro destaque, porque enquanto em São Paulo cerca de 1.300 detentos não retornaram à prisão depois daquela saidinha de fim de ano, em 14 estados, além do Distrito Federal, esse número passou de 2.000. Segundo o levantamento que foi realizado pelo portal Metrópolis, 48 mil criminosos receberam o benefício e quase 5% desse universo estão foragidos. O estado do Rio de Janeiro apresentou a maior proporção de evasões, 14%, enquanto São Paulo lidera em relação a números absolutos. O índice pode ser ainda maior, já que 5 estados não responderam a essa pesquisa. Mato Grosso, Acre, Amazonas, Goiás e Pernambuco e também Tocantins não concederam a saidinha. E Minas Gerais ainda faz a tabulação, o levantamento de todos os números e todos os dados. Você, delegado Palumbo, o que esses números que foram apresentados trazem à tona e o que representa para a população quando, de forma reiterada, nós destacamos aqui que um grande contingente de detentos recebem o benefício da saidinha, só que optam em não voltar para a prisão? Isso significa, Caniato, que mais de 2.000 presos estão na rua simplesmente para cometer crimes. Não se enganem, não se iludam. Esses presos, eles vão cometer crime sim. Primeiro que eles não vão conseguir nenhum emprego formal. Não querem trabalhar informalmente, senão eles voltariam para a cadeia, cumpririam o restante da pena e aí sim voltaria ao convívio social. Mas essa não é a intenção. Muitos deles saem com missões de matar agentes policiais, funcionários públicos da Secretaria de Segurança Pública. Muitos deles estão devendo para as facções e são obrigados a cometer crime para pagar isso. Muitos deles estão jurados de morte e, se não pagar, vão pagar com a própria vida. Então, não são pessoas boas, não são pessoas de boa índole. Nós temos que levar em consideração também que, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução dizendo que o preso que sai numa saidinha, ele não é obrigado mais a cumprir as ordens que são dadas pelo próprio Poder Judiciário. Ou seja, um juiz, quando vai libertar um indivíduo como esse, dando o benefício da saidinha, ele coloca uma série de regras, como, por exemplo, não frequentar bares, não se ausentar da comarca, não se ausentar da sua casa depois das 22 horas, e simplesmente vem o Conselho Nacional de Justiça numa canetada e diz assim, não, agora não tem mais problema nenhum, a Polícia Militar, a Polícia Civil, se pegar você, por exemplo, do lado de uma biqueira às 23 horas, não tem que fazer nada, não tem que levar para a cadeia, só tem que comunicar o Poder Judiciário. Ou seja, todas as pessoas de bem cumprem regras. Todas as pessoas pagadoras de impostos, que trabalham honestamente, se não deixar de cumprir uma regra, como, por exemplo, deixa de usar o cinto, deixa de usar um capacete, vai tomar uma multa. O preso, não. O preso pode fazer absolutamente tudo. Tá, para ele, tudo é permitido. Inclusive, não voltar para a cadeia. Isso é absurdo. Aí tem as pessoas que falam, mas e a ressocialização? Esse instituto é muito importante. Vamos perguntar para a mãe de uma pessoa que morreu nas mãos de um criminoso como esse, o que ela acha desses criminosos que saíram na saidinha. Vamos perguntar para uma pessoa que perdeu o seu veículo, perdeu a sua moto, perdeu o seu bem. Vamos perguntar o que ela acha quando ela é roubada, tem um cano apontado para a cabeça, literalmente um revólver apontado para a cabeça. O que ela acha quando essas pessoas que defendem a ressocialização e a saidinha falam, não, mas só menos de 5% deixa de voltar. É muito criminoso na rua. E o Congresso Nacional, através dos deputados e senadores, já acabaram com isso. Mas, infelizmente, alguns juristas, entendem que isso só pode valer daqui para frente, ou seja, da promulgação da lei, por causa de um princípio constitucional que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Contudo, esta lei não está no Código Penal, está no Código de Execuções Penais. Então, eu entendo que seria perfeitamente possível, essa é a minha opinião, sou formado em Direito, fui advogado, fui delegado de polícia, eu acho que já poderia valer daqui para frente. Porque, caso contrário, nós vamos ter que esperar 15, 20 anos para acabar de vez com a saidinha. Pois é, lembrando a nossa audiência que há alguns dias nós trouxemos as informações que alguns presos que foram beneficiados com a saidinha temporária de fim de ano foram detidos cometendo crimes, furto, roubo, tráfico de drogas, violência doméstica, homicídio, estupro, crimes de violência sexual.
Vários foram identificados aqui no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. Chama o Dr. Durso para trazer também as análises e reflexões. Saldo da saidinha, mais de 2 mil presos foragidos em 14 estados, mais o Distrito Federal. Portal Metrópolis fez um levantamento. É um contingente de 5% dos presos daquele universo que deixou a prisão para essa saidinha de fim de ano e não voltaram para as penitenciárias. Doutor, o que a gente precisa refletir, considerar e apontar para o público que nos acompanha? Trata-se de um benefício que, como bem disse o delegado Palumbo, foi criado com o objetivo de permitir a ressocialização desses detentos. Só que, na prática, a gente não tem visto isso, né? É difícil ressocializar no Brasil porque os presídios estão tomados pelas organizações criminosas, nós temos uma situação da criminalidade ser uma realidade. E me chama a atenção, né, esse índice de não retorno, porque esses presos que fazem jus à saída temporária são presos que estão no semiaberto. Então, se tiverem trabalho, já estariam nas ruas. Não entendo por que eles fogem durante o período da saída temporária, porque tem 2, 3 dias a mais para realizar a fuga. Não faz muito sentido, mas fazem, pelo menos quase 5% não retornam. E é interessante, porque quando você olha o cenário global, o índice pode parecer baixo. Mas quando a gente vai para o pontual dos estados, quando a gente fala de Rio de Janeiro, são 14% de presos que não retornaram. O índice já é bastante elevado. Se nós pensarmos que toda saída temporária 14% não retornam, isso já faria com que a gente rediscutisse com relação a esse instituto, que já aconteceu, já foi rediscutido, o Congresso já votou, já praticamente extinguiu. Só que, como o Palumbo bem lembrou, ele não pôde retroagir por uma questão de previsão legal. A partir de agora, todo mundo está sendo condenado e começar a execução não poderão ter o mesmo direito. É um direito antigo, um direito que está se extinguindo e o tempo trará a sua substituição da forma que é aplicado. Mas, sem dúvida nenhuma, qualquer preso que não volta gera esse clamor social, essa insatisfação, porque a gente vê o aumento da criminalidade, a gente vê um problema grave com criminosos, e aí você pensa, puxa, mais 2 mil criminosos aí que podem cometer atos cruéis e graves. Isso preocupa a sociedade e, por isso, a sociedade foi ouvida pelo Congresso Nacional, que votou pelo fim da saída temporária. É algo que o Brasil já mudou e em breve vai trazer as suas alterações para a prática. Pois é, mas até essa medida que restringe a saidinha abarque todo o contingente carcerário, quantas vidas não serão perdidas, né, Koba? Pois é aquilo que a gente discutia já nessa semana, Caniato, que o número parece baixo diante da proporção de presos no Brasil, né? Mas... O Koba, eu vou precisar interromper, acho que a gente está com um problema no áudio, na conexão de áudio do Kobayashi. A gente vai refazer para que as pessoas possam compreender bem o ponto de vista e a defesa do Nelson Kobayashi. Agora, delegado Palumbo, assim, de tempos em tempos a gente traz as informações sobre a saidinha de presos e muitas pessoas se questionam sobre aquela decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional e é importante a gente sempre destacar, e você explicou muito bem, que essa lei não retroage para aqueles que já cumpriam as penas para aqueles que foram condenados, né? Então, essa medida acaba não abarcando também esses presos que já cumprem as suas penas. Agora, delegado Palumbo, quando um preso acaba recebendo esse benefício, quais são as possibilidades, olhando para o Estado, para as limitações do Estado, para exercer um controle sobre esse preso nas ruas? Muito se fala sobre a tornozeleira eletrônica, aumento de contingente de policiais. Você trouxe as regras que eles devem seguir enquanto curtem com a família esses dias da saída temporária. Mas, enfim, quais são os principais gargalos, as dificuldades para você monitorar esse preso que está nas ruas por alguns dias? Efetivo policial. Não se tem um patrulhamento decente por causa do efetivo policial. Não se tem investigação por causa do efetivo policial. Só no décimo da Polícia Civil do Estado de São Paulo supera mais de 10 mil policiais. Não tem gente para fazer boletim de ocorrência. Por isso as delegacias fecham à noite. Não é à toa. Por isso você vai numa delegacia de final de semana, ela está fechada. Antigamente ficava um delegado, um escrivão, 2 agentes e um carcereiro. Hoje não.
Hoje você vai numa delegacia, tem um policial lá tomando conta do prédio e não pode fazer absolutamente nada. É impossível um agente público, um policial, fazer alguma coisa sozinho. A menor equipe policial é composta por 2 policiais. Um policial sozinho não pode entrar numa comunidade. Fica complicado. Ele vai morrer se fizer isso. Então não se tem efetivo. A polícia penal está completamente falida e sucateada, quebrada. Poucas pessoas conhecem a realidade desses valorosos homens e mulheres, mas eles não têm recurso para absolutamente nada. Faltam policiais, faltam agentes, faltam equipamentos. Tenho informações de que cadeias aí com mais de 1.500 presos ficam só 5 policiais penais para tomar conta, só não acontece uma tragédia maior por causa da expertise desses policiais penais. Ou seja, aliado a tudo isso, ainda vem uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que quando a polícia, por exemplo, pega uma pessoa que saiu na saidinha, que recebeu esse benefício, do lado de uma boca de fumo, num boteco, à meia-noite, a 50, 30, 40 metros de uma boca de fumo, não, a polícia não pode fazer absolutamente nada. A polícia não pode levar ele de volta para a cadeia. Aí fica muito fácil para a bandidagem, né? Aí a bandidagem deita e rola, porque vocês podem ter certeza que ele sabe de todos os direitos dele, só não sabe das obrigações. Agora, dos direitos, ele sabe do começo ao fim do Código Penal, ele sabe de absolutamente tudo. E repito, um preso que tenha, por exemplo, matado uma pessoa na saidinha, como aconteceu com o policial militar em Minas Gerais, que tomou um tiro na cabeça por um criminoso como esse, já não vai ter, já não valeu a pena. Aqui em São Paulo, a polícia prendeu recentemente um pedófilo que tinha recebido benefício. Sabe onde ele estava? Ele estava assediando crianças num parque. Então fica muito difícil, né? Enquanto as nossas autoridades, compostas por governador, não fortalecer as suas polícias, enquanto o legislativo não enrijecer as penas, bem que nesse caso o legislativo fez sua parte, deputados e senadores, enquanto o judiciário não ficar servindo cafezinho e colocando casaquinho no criminoso em audiência de custódia, e com essas resoluções que só ajudam o crime, vai ficar muito difícil. A polícia vai viver a vida inteira enxugando gelo. Daqui a pouco eu vou chamar o Nelson Kobayashi e também o Dr. Durso. Eles vão trazer pontos de vista sobre outros aspectos dessa notícia. Mas, delegado Palumbo, só para a gente trazer também um outro aspecto importante, porque eu pude ler várias manifestações de pessoas que nos acompanham e muitas dizendo, diante disso fica claro que o crime compensa. Os presos têm muitos benefícios. Eles têm direito à visita íntima, enfim, a nossa audiência lista aqui uma série de benefícios ou coisas que, de certa maneira, até estimulariam a pessoa a continuar no crime. Inclusive os dispositivos que permitem que muitos acabem deixando a prisão depois de cumprir, por exemplo, 1/6 da pena. Então, a depender do crime que se comete, 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa já está na rua após cometer um crime. Qual é o recado que o Estado brasileiro tem dado para a população quando permite uma série de coisas que, na visão da população, são distorções da realidade? Não são coisas que deveriam estar acontecendo, mas está na lei, está no nosso ordenamento jurídico. É permitido que determinado preso saia depois de pouco tempo de cumprimento de pena. Para o grande público, para a população, isso é inimaginável, né? Exatamente, Caniato, exatamente. É a tal da progressão de regime. O assassino pega 30 anos e fica 10, 12 anos. Eu tenho até uma proposta de emenda constitucional, preciso da assinatura de no mínimo 171 deputados. Infelizmente, ainda não consegui chegar nesse número para acabar com a progressão. A regra deveria ser muito simples. Você roubou, pegou uma pena de 10, 15 anos, você vai ficar 15 anos preso. Pronto, acabou. Você quer ter algum tipo de benefício? Não cometa crime. Você matou, pegou 30 anos, você vai ficar 30 anos preso. Você não vai sair em 10, 12 anos, como a gente viu o Alexandre Nardoni, e vai pedir uma autorização para o judiciário para você passar o Réveillon no Guarujá. Isso é absurdo. O preso, e eu posso constatar isso porque eu tenho vídeos, eu sempre converso com os presos, eu estou sempre em contato nas delegacias e eu pergunto para os presos, se você soubesse que iria ficar 20 anos preso, não teria benefício nenhum, não teria saidinha, não teria progressão de regime, você voltaria a roubar? E a maioria não, todos, 100% responderam,
Claro que não, senhor. E uns até debocharam, falaram, eu sei que eu vou parar na audiência de custódia e vou sair rapidamente, para que eu vou trabalhar? Por que eu vou me matar de trabalhar? É muito mais fácil eu ficar furtando aqui celular, ganhando meu dinheiro, é muito difícil eu rodar, e quando eu rodo na linguagem deles, eu saio na audiência de custódia, que é aplaudida por gente do alto escalão do governo, que se vangloriam de ter criado e se vangloriam de que 50% dos presos saem na audiência de custódia. Então, você que é vítima de um furto, por exemplo, de moto, que fica lá pagando o carnê, você que financiou lá em 60 meses, 5 anos, saibam você que se um indivíduo for preso furtando a sua moto e levar num desmanche, sua moto você não vai achar nunca mais, ele vai sair, a possibilidade dele sair na audiência de custódia é gigantesca. E você, vítima, cidadão do bem, fica com o carnê e o preso recebe um casaco e um cafezinho do juiz. Deixa eu chamar o Nelson Kobayashi, porque, Koba, claro que quando a gente tem acesso a uma informação dessa, um boletim, a tabulação desses números por parte da Secretaria de Segurança de um Estado, ou mesmo outros órgãos que acabam fazendo esse tipo de levantamento, a gente destaca e até debate muito sobre esse dispositivo da saidinha. Mas há uma porção de outros benefícios e dispositivos que são questionados e questionáveis, né? E que muitos juristas entendem que seria preciso uma revisão do nosso ordenamento, uma revisão do Código Penal. Aqui, de bate-pronto, se a gente precisasse elencar alguns itens que você julga que são importantes, que em um futuro breve sejam revistos, o que você gostaria de destacar? Caniato, eu não acho que são os benefícios, os direitos, a progressão de regime, enfim, alguns acessos aos presos que atrapalham ou ajudam a ressocialização. O principal problema que impede a ressocialização dessas pessoas que estão presas, pagando as penas que estão respondendo, porque essa também é uma das finalidades da pena, né? A punição tem que ser punida, além da finalidade pedagógica, além de evitar a pessoa no meio social praticando outros crimes, essa também é uma finalidade de punição. O maior impedimento para que elas se ressocializem é a administração dos presídios nas mãos das facções criminosas. Se isso mudasse, que não vejo num horizonte a médio, curto prazo isso acontecendo, se isso mudasse, talvez a gente tivesse chance de recuperar alguma das pessoas que estão presas. Mas enquanto as facções criminosas dominarem os presídios, isso está longe de acontecer. O delegado Palumbo tem toda essa experiência na segurança pública, pode confirmar, até complementar as informações aqui que eu vou trazer, mas hoje é assim, se a pessoa for presa pela primeira vez, uma pessoa que nunca teve contato com a facção criminosa, ela é presa pela primeira vez, ela é recebida no presídio, onde ela vai lá ficar presa preventivamente, inicialmente, ou depois cumprindo pena, ela é recebida pela facção com sabonete, itens de higiene pessoal, até um celular para fazer ligação, porque tem celular dentro das cadeias, dentro dos presídios, liga para a família. Eles recebem a garantia ali da facção de que ninguém vai bagunçar com ele, ninguém vai o agredir, vai ter briga, nenhum tipo de conflito. Eles recebem todo esse aparato da facção criminosa. E aí, em épocas como essas, de saídas temporárias, ou até mesmo depois dos cumprimentos da pena, essas pessoas elas têm uma dívida com as facções. Dívida, missão, e aí, se cumprir a missão, ela praticamente se batiza, se filia, se associa definitivamente na facção criminosa e vai ser mais um desses grandes criminosos. E se ela não faz esse tipo de cumprimento de missão, ela certamente está aí dentro desses presos que não voltam. Porque como é que ele vai voltar lá para onde ele estava, se é de lá que veio a missão que ele não cumpriu? E lá o tribunal do crime funciona, com penas até muito mais graves, que envolvem até familiares, que envolvem até pessoas fora. Ou seja, é muito difícil da gente enxergar solução para esse problema. Nossa, muito interessante essa análise do Kobayashi. Agora, só para você complementar, delegado Palumbo, é assim que acontece mesmo? Essa é a maneira como eles acabam cooptando os novos detentos que chegam às penitenciárias? Está explicado também por qual razão a saidinha acaba sendo tão importante, né? Verifica se o seu microfone está fechado. Está aberto agora? Então está perfeito. Chegou aqui para a gente. O Kobayashi explicou perfeitamente, exatamente isso. Quando um preso novo chega numa cadeia, numa penitenciária, eles acabam conversando com esse preso, fazem uma espécie de interrogatório. O que foi que aconteceu? Que tipo de crime você cometeu? Quem são seus familiares? Se você conhece alguém ligado ao mundo do crime? E se você tiver
dinheiro, você vai ter que pagar. Nada de graça. Eles não dão um sabonetinho porque eles são bonzinhos, estão preocupados com o bem-estar do preso. Você vai ter que fazer o que eles mandam. Se você não tiver a mínima condição e tiver uma cadeia lotada, por exemplo, você vai dormir no boi. O que é o boi? O boi é o vaso sanitário que fica aterrado no chão. Você vai dormir ali. Se você tiver um pouco mais de condição, ou se você for um ladrão considerado, você já vai chegar com o status de chefe. Na cadeia, não tem essa de ser forte, lutador de jiu-jitsu, não tem nada disso. Na cadeia tem uma coisa chamada hierarquia. Ou você obedece, ou você tem a cabeça arrancada. Eu já fui em rebeliões do antigo Dakar 3 que os presos literalmente arrancaram a cabeça de um detento e estavam jogando futebol com a cabeça do preso. Numa outra ocasião, eles cortaram as 2 orelhas do detento e pregaram na testa dele, com um martelo e um prego. Eles fazem exatamente isso, como o Kobayashi falou. O crime não é complacente. Muitos detentos têm que pagar, inclusive, oferecendo familiares para visita íntima. Então, se os detentos ali percebem que você tem uma irmã bonita, por exemplo, você tem que pagar as dívidas da cadeia oferecendo a sua irmã para que os presos possam passar ali uma tarde com a sua irmã. E se não fizer isso, morre. Exatamente assim que funciona. As organizações criminosas, em especial o PCC, são extremamente violentas. Eles comandam através do medo, do pavor, da violência. Não tem audiência de custódia, não. Não tem cafezinho, não. Lá ou você cumpre ou você vai morrer. E os presos saem sim com missões. E se não cumprir, vai morrer.